Boa noite, amigos da TV Rio Branco, vocês que estavam a assistir a mais uma edição do Roda Viva, da Rede Cultura, nossa parceira, estão convidados a continuarem conosco agora prestigiando o que é nosso. Estamos começando nesta segunda-feira mais uma edição do programa Tribuna Livre. Hoje nós vamos receber o novo presidente regional do Podemos, o ex-deputado federal, o ex-deputado estadual, o ex-secretário municipal, o ex-estadual também, diretor do Detran, Fernando Melo. Eu digo novo presidente porque, de fato, o Podemos era da base do governo do Acre, da governadora Maísa Assis, mas no finalzinho de março ele mudou numa articulação do senador, do ex-senador Jorge Viana e a presidente regional do partido, presidente nacional de Renato Abreu, em São Paulo. O partido passou de lado e hoje está a apoiar a Frente Popular. E tem como pré-candidato ao Senado, o voto número 1, o empresário Roberto da Princesinha. E o voto 2 será, segundo o próprio Fernando Melo, do pré-candidato ao Senado, Jorge Viana. Não tem o Thor Dantas, não? O doutor Dantas é o candidato A ao governo governador, apoiado por eles, Sim. pelo Podemos. Seja bem-vindo, presidente. Obrigado. Prazer recebê-lo aqui no programa. Eu que lhe agradeço. É um prazer muito grande estar aqui. Como sempre, Narciso Mendes e Osmir Lima estão aqui a compor a bancada de debatedores e entrevistadores. Boa noite, Osmir. Boa noite. Boa noite, doutor Narciso. Boa noite. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. Esperamos continuar contando com a sua audiência. Até já. Ok, estamos de volta, começando para valer mais uma edição do Tribuna Livre, como eu falei para vocês na abertura do programa agora há pouco. O nosso entrevistado de hoje é o novo presidente regional do Podemos, o partido que foi, digamos assim, fundado em 95, mas com base no PTN, que foi fundado em 45 e extinto lá pelo governo militar. E serviu para eleger o presidente Jânio Quadros. Ele tinha sido já vereador, deputado, prefeito de São Paulo, pelo PDC. Quando filiou-se ao PTN, acabou sendo presidente da República. Isso mesmo, é um partido que tem uma história familiar. Tanto é que Renato Abreu é filho de um dos fundadores, aliás, o primeiro fundador, Dorival de Abreu. Ok? Ele já foi, entre outras coisas, eu vou só resumir aqui, ele iniciou a vida pública sendo secretário municipal de administração, quando o Jorge Viana foi prefeito, lá em 93, prefeito de Rio Branco. Depois ele foi deputado estadual, deputado federal, foi secretário de Segurança Pública e diretor-geral do Detran. Agora preside o PMN. Podemos, muito obrigado. Não sei de onde tirei PMN, né? Não sei, mas é Podemos, isso mesmo. Podemos. Você ia falando Narciso, né? Foi. Narciso Mendes, por favor, a primeira pergunta ao nosso entrevistado. O ex-deputado, ex-muita coisa na vida política do nosso Estado, você sabe da minha estima por você. Né? Obrigado. E já deve ter tomado conhecimento do meu nojo, do meu asco, a nossa estrutura político-partidária. Que um partido, um país, que no Congresso Nacional tem parlamentares de 20 partidos distintos, acontece o que está acontecendo no Peru. O Peru, nos últimos 10 anos, já teve 10 presidentes, quer dizer, é um presidente por ano. Na última eleição, quase 50 candidatos disputaram a presidência da República. Qual é a consciência do eleitorado no Brasil, o seu atual partido, Podemos, é um partido que surgiu não pelo pragmatismo político, mas para se aproveitar do aproveitamento pragmático. Você se sente satisfeito presidindo
um partido político do Brasil? Pois é, Narciso, olha só, para responder essa pergunta, eu gostaria de fazer uma retrospectiva e contando um pouco disso. Quando o nosso Congresso sentiu essa proliferação, esse instituto de se criar partido, a facilidade, criou-se as barreiras. Mas depois, eu me lembro que no apagar das luzes, quando iam reduzir drasticamente a quantidade de partidos, houve uma nova mudança no Congresso Nacional, onde deu-se um prazo maior para a redução desses partidos. E a cada eleição vão se restringindo e aumentando, na verdade é aumentando, as restrições para você continuar recebendo os financiamentos públicos de campanha. Tem as famosas cláusulas de barreira. Né? Se você não atingir a cláusula de barreira, você não acaba o partido, porque pode ter partido, como nos Estados Unidos tem vários partidos, mas o que predominam são 2 partidos. Porque os outros são irrisórios, mas representam as minorias. E aqui no Brasil tem acontecido isso muito. Eu me lembro, a última vez que eu contei, que tinham 34 partidos. Hoje está restrito a 20. E a cláusula de barreira, nesta eleição 2026, vai ser maior. Me permitam fazer um parênteses. Certo. Tem 30 e tantos, tem 50 e tantos na fila esperando ser instituído, e desses 30 e tantos, apenas 20 deles possuem representante do Congresso Nacional. O que ele quis dizer, né? É o que eu quis dizer. É. E só esses recebem financiamento público de campanha. E tem direito a programa eleitoral. Não tem, né? Não tem. Não Esse tem. que Não não tem. atinge a cláusula de Não barreira. tem. Então é o seguinte, esse ano qual vai ser? Qual vai ser a cláusula de barreira? 2,5% a nível nacional de votos, que eu acho que é pouco ainda, mas foi o que o Congresso estabeleceu, 2,5%, e em 9 estados, 1,5%. O Podemos, né, o Podemos, ele é um partido basicamente formado no estado de São Paulo. Os seus maiores eleitores é em São Paulo. Só em São Paulo ele atinge os 2,5%, mas faltam 9 estados onde ele tem que ter 1,5% dos votos. Isso aí é o grande desafio, é um desafio que a gente tem aqui no Acre, de ser um dos estados para fazer isso. Isso é uma forma de nacionalizar o partido. Né? É, exatamente. Senão O fica só princípio é esse. regionalizado. O princípio é esse, de nacionalizar. Não ser um partido de São Paulo, um partido nacional. Ele atinge hoje, em nível nacional, em um só estado. Exatamente. Mas não atinge outro ponto que é em 9. Isso é o que o legislador estabeleceu. Então, eu acho que isso tem que ser de longo prazo, não pode ser drasticamente. Vamos aos poucos. E assim, quem sabe a gente chega na nossa democracia plena com 2 partidos, 3 partidos, né, que é uma tendência. Agora, o Podemos ele tem uma característica, né, porque eu não sei se cabe eu contar um pouco da história, por que eu vim para o Podemos, né? Se vocês me permitem. Pode contar, de posso forma contar. resumida. Foi erradamente. Eu estava praticamente já fora de campanha, apesar de ativamente participar da política nas redes sociais, de discutir, de ter o meu lado político, mas eu não pretendia mais disputar a eleição, como pretendo agora. Eu sou pré-candidato a deputado federal. E no final do mês passado eu fui procurado. Fui procurado pelo Jorge Viana, que eu sou amigo desde criança, fui deputado, fui colega de colégio acriano dele, né? Fui secretário, como falou aqui, todas as vezes que ele teve cargo executivo, eu fui assessor dele. E ele me ligou e eu, como sei que ele era pré-candidato ao Senado, eu respondi assim: Jorge, não adianta você vir me pedir voto não, porque eu conheço apenas 2 pessoas que toda vez que você foi candidato, votou em você. Uma foi você, Jorge, e a outra fui eu. Então, toda vez. Então, não adianta me pedir não, que se você foi candidato, eu vou votar em você. Foi uma conversa preliminar, um quebra-gelo e tal, e depois ele me chamou e me falou desse desafio de ajudar esse partido que ele tinha conquistado, que estava formando, arregimentando pessoas, e me convidou para possivelmente assumir a presidência do partido.
E eu conversei com meus irmãos, com o Orlando, vocês conhecem, seu conterrâneo, e o Orlando foi quem me deu a palavra-chave para mim, assim, disse, Fernando, tu gosta de política, rapaz, então vai fazer o que tu gosta, vai fazer o que tu gosta. O Jorge Viana é um cara sempre que esteve ao teu lado, sempre... E o Jorge dizia assim, Fernando, olha, eu fui secretário da administração, você foi assessor, depois eu fui o governador, você foi diretor do Detran, depois você foi deputado estadual, eu era governador, depois fui deputado federal, e depois que você foi deputado federal e a gente se afastou, vamos dizer assim, terminou que você perdeu e eu perdi. E é agora da gente se unir de novo com essa oportunidade. Mas em cima de que você está contando, você demonstrou uma extrema fidelidade ao Jorge Viana. Aí eu pergunto o seguinte, por que você saiu do PT? Eu saí do PT naquele momento porque é comum os partidos crescerem, os egos crescerem também. E eu me achei, porque eu cometi um erro político, eu nunca tive grupo dentro do PT, eu era PT, mas eu não era de nenhuma tendência dentro do PT. E na minha sucessão de deputado federal, eu me achei isolado, fiquei isolado. Me achei isolado, que eu não participava de nenhum grupo. Tinha outros comandados dessa situação também dentro do PT, sem integrar nenhuma das... Não, tinha basicamente o meu grupo. Vou lhe dar contar um fato aqui, inédito, né? E eu aproveito. Eu era deputado federal quando teve uma eleição, o PT sempre tem uma eleição direta, e um assessor meu me ligou e disse, Fernando, rapaz, não deu quórum na eleição aqui, a eleição para deputado ou para diretório do presidente do diretório municipal de Rio Branco foi anulada porque não deu quórum. E eu quero ser candidato. Eu digo, você vai ser. Então se candidate aí que eu vou lhe apoiar. Era o meu assessor, o Robson. Rapaz, meu amigo, a minha intenção para dar quórum naquela eleição, na próxima eleição, que foi remarcada, meu Deus do céu. Mobilizou o partido, deu quórum, deu gente participando, deu candidato a governador, deu senador, deu governador, todo mundo foi para a campanha. Então, mobilizei o partido. E eu exigi do meu assessor, disse, olha, mas você exija que tenha debate interno dentro do PT, que a gente tem que fazer um negócio democrático. Era uma forma. Então, naquela época, respondendo a sua pergunta, achava que o PT estava soberano. Né? Estava muito, né, com a sapato alto, vamos dizer assim. E aí foi uma experiência que eu senti negativa, fui massacrado. Se permitam aí, são perguntas rápidas. O PT ou é coligado com o Podemos, não pode ter coligação. Não é coligação, você só apoia agora. Não é só apoia. Porque agora é o Instituto das Federações. Você sabe que nós temos 3 federações ou partidos que estão muito fortes para deputado federal. Não é isso? Uhum. Não vou citar aqui, que é para não fazer propaganda desse pessoal. Como é que está o Podemos com relação à chapa de deputado federal no qual você está inserido? No que diz respeito à legenda, não é isso? A legenda. A legenda. O Podemos, na última eleição, isso nós já temos mapeado, o Podemos, na eleição passada, teve 20 mil votos, distribuído nos 22 municípios. Forte em Tarauacá, forte em Rio Branco e pingou em todos os outros municípios. Cruzeiro do Sul teve 1.333 votos, Rio Branco teve quase 15 mil votos e Tarauacá teve quase 5 mil votos. Então é baseado nessa premissa, nessa base que nós estamos estabelecendo a nossa estratégia. Fernando, é um partido por favor, grande, Fernando. É um partido grande. É um partido que tem mais deputados federais do que o PDT, por exemplo. Tem 31 deputados federais. Fernando. Não, eu digo a realidade do Acre. Depois eu vou reportar. Me permita uma questão. Os candidatos da eleição passada que obtiveram 20 mil votos são candidatos novamente nessa eleição? Não. Então, São não. Então, nós estamos formando... a sua avaliação pode não bater com a realidade, né?
Mas E nós outra não realidade, Narciso, nós temos que atingir aí pelo menos 50 mil votos no quociente o eleitoral. quociente eleitoral. Mas tem as sobras também, né? A gente tem. Mas, A Fernando, gente pode atingir 80% do Oito, quociente sim. eleitoral e um candidato ter 10%. Viu, Aí Fernando? pode eleger um deputado Sim, federal. sim, sim. O Osmi quis se referir à realidade aqui, como é que está as chances do partido, é isso? Pois É é, isso. mas isso aí é uma questão estratégica, né? Eu não posso revelar, mas Sim. que nós teremos 25 candidatos a deputados estaduais, guardadas as proporções das mulheres, e teremos 9 candidatos a deputado federal. Eu sou um deles, sou pré-candidato, mas o resto eu não posso lhe dizer. Entendi. E assim nós vamos... Porque nós temos que aguardar a convenção. Questão Ok. estratégica Claro. que vocês vão me entender. Ok. E assim nós vamos ao primeiro intervalo comercial, voltaremos em instantes. E, claro, esperamos continuar contando com a sua audiência hoje, recebendo Fernando Melo, pré-candidato a deputado federal. Até já. Ok, estamos de volta com a segunda parte do Tribuna Livre desta segunda-feira, recebendo o Fernando Melo, pré-candidato a deputado federal, presidente regional do Podemos. Sempre com apoio do Arasuper, do Aramix e também da Ótica Moderna. Eu não falei da abertura, mas ainda há tempo. Vamos dedicar o programa de hoje às vítimas lá da queda da ponte de Sena Madureira, ponte de Padre Paulino Baldassarre. Sobretudo o juiz aposentado, o doutor Edinaldo Muniz, que está nesse momento passando momentos difíceis, digo, e não só precisa de ajuda dos médicos, também de todos nós com essa corrente de orações. Ok? Você ia falar alguma coisa, Osmir? Não. Ainda, Vou tá. fazer uma pergunta Tá. normal. Você me emitiu uma perguntinha antes da Claro. sua, sem prejuízo. Fernando Melo, você falou agora há pouco, na abertura do programa, sobre a amizade que você tem com o Jorge Viana, e é verdade isso. Mas em 2008, 2004, não me lembro bem os dois, acho que foi 2004, você foi podado no PT e, segundo informações, o cabeça foi o Jorge Viana. Você pretendia ser candidato a prefeito e tinha reais chances de ganhar a eleição. Isso, pelo que vi, não abalou a amizade de vocês. Na verdade... Tanto é que depois você na saiu verdade- e disputou pelo PMDB a Prefeitura de Rio Branco em 2012. Na verdade, não foi, não. Eu fui pré-candidato, me lancei candidato Isso. a Senado. Lembra naquela Sim, eleição sim. que o Petecão ganhou? Isso. Que depois eu saí, que aí a Isso. Perpétua substituiu. Na verdade, foi isso mesmo. Depois que eu saí do partido, foi quando eu resolvi ser candidato a deputado, a prefeito de Rio Branco e fui pelo PMDB. Isso. Mas não teve nada, não. Aquilo ali, Jorge qualifica, foi um período que a gente terminou se afastando, entendeu? Involuntariamente, né? Entendi. E aí ele disse, Fernando, nós se afastamos. A expressão que ele usou foi, nós se afastamos. E a hora é agora da gente se unir novamente. Osmir. Ok. Não, eu volto a... Para não deixar o Narciso, eu nunca deixo o Narciso sozinho nessa questão partidária. Eu estou sempre com as mesmas ideias dele. Eu não posso usar outra expressão que não seja uma esculhambação o sistema partidário no Brasil. É uma avacalhação que não tem. Tem outros países, republiquetas e tal. Porque é interessante. Você, quando chegou aqui, disse aqui, Muniz, Narciso e Osmir, vota em mim. Porque é normal. Claro. Normal. Se eu for candidato, né? É. Mas nunca você disse, olha, porque o nosso partido representa isso, porque partido não representa mais nada. Infelizmente, na nossa democracia, nós votamos em pessoas que são mutáveis e não em partidos que são permanentes. Por quê? Porque os partidos brasileiros não contêm nada. Nada. Ou quando contém, são mentiras. Ninguém pode levar a sério os programas dos partidos brasileiros.
eu vou votar no PSDB, por exemplo, porque defende o parlamentarismo. É mentira. É porque o PSDB já teve chance de ser presidente da República e o presidente da República, em vez de levar para o parlamentarismo, que era parlamentarista, você sabe isso, levou para a reeleição. Né? Então, os partidos políticos brasileiros, o cara se filia a um partido, sequer abre para ler o conteúdo do seu estatuto. Não é verdade, Narciso? Ou ignora completamente. Ignora completamente, não quer nem saber se tem estatuto. Isso não é prejudicial ao país, a um país que está evoluindo. Na época dos nossos avós, você não é da minha geração, seu irmão talvez seja. Na época dos nossos avós, os conceitos e os valores eram diferentes dos de hoje. Está cada vez piorando, nossa. Vamos renovar. A renovação é sempre para pior. É como dizia o doutor Ulisses. Vocês estão achando ruim o Congresso de hoje? Espero o de amanhã. Espere o de amanhã. Você não acha que está na hora de se fazer uma reforma mais profunda neste país, onde os próprios poderes não vivem em harmonia, ao contrário? O poder legislativo, o judiciário legisla, o executivo também, por sua vez, o legislativo não cumpre nenhum dos seus papéis mais importantes que tem, é tudo na base do improviso. Quando cai a ponte, vamos pegar um exemplo recente, é que você vai ver como o que errou e como consertar. Não há um profundo equívoco do Brasil de hoje que, lamentavelmente, nós vamos deixar para os nossos netos e bisnetos? Olha, eu concordo com você em parte, sabe? Mas hoje talvez a gente esteja vivendo um momento de crise profunda, principalmente no Acre, no Brasil também. O país está de extremos. País de extremos, extrema direita e extrema esquerda. E existe um centro ali. E eu, quando comecei a estudar o Podemos, eu vi que ele batia com o que eu penso. Né? É um país que ele é dominado podemos, ou seja, que tudo pode, você pode discutir, aqui você tem transparência, e se a gente pode, nós podemos. Então é um país, é um partido de grupo, e que rechaça a extrema-direita e a extrema-esquerda, que é o que está tendo está trazendo um problema para as próprias famílias. Na minha própria família tem extremistas de direita e tem extremistas de esquerda, que está dividindo as famílias. E o partido, ele é assim, Narciso, ele é um pêndulo, que é o pêndulo que acredita que a sociedade pode melhorar, que acredita na família, que acredita em Deus, sabe? E que acha que é possível, com conversa, com democracia, a gente avançar na sociedade. Essa frase histórica do Dr. Ulisses, né? Depois eu quero falar sobre isso, sobre vocês dois, ela é uma frase que é verdadeira, mas se a gente avaliar, em todos os mandatos houve um avanço. Houve. Por mais que seja essa confusão, essa eleição, essa forma democrática, mas não tem outra forma melhor do que você escolher do que a democracia. Não existe outra forma. Me aponte outra. É igual o membro do Supremo Tribunal Federal. Como é que você escolhe? Qual é a melhor forma de escolher um membro do Supremo Tribunal? É o concurso? Como é que é? Então, a melhor forma é essa em que nós estamos vivendo. E a gente tem que ficar vigilante para isso, para a democracia. Eu acho, e falo muito com o Orlando, converso com o Orlando, meu irmão, que eu digo assim, rapaz,
O Brasil era um antes e o outro depois da Constituição de 88. Narciso, vocês dois participaram daquele ano. Rapaz, eu quero um dia tirar aqui, para me sentar aqui nesse lugar e fazer uma entrevista com vocês dois, que são as pessoas que participaram daquele momento histórico do Brasil. Mas para saber assim, dos detalhes, né? Porque até hoje, nós temos uma Constituição bem atualizada, foi bem pensada, tinha as melhores cabeças ali. Então, olha, o que veio depois, mas preservando a nossa Constituição de 88, eu acho que a gente está bem. Ô, Fernando, nós estamos aqui a discutir e já chegamos a algumas conclusões. Primeiro, que publicamente você assume que é candidato. Não posso dizer candidato que é só depois da convenção, né? Segundo, Fernando, nós vivemos, eu e Osmir, nós vivemos diretamente a eleição de 1989. Você vê que já naquela época o nosso país estava tão desorientado, tão absolutamente desnorteado, que Veja o Collor. a primeira eleição para presidente da República teve 22 candidatos. Olha a qualidade dos candidatos. Ulisses Guimarães, Mário Covas, Leonel Brizola, Paulo Maluf, Guilherme Afife Domingo, Aureliano Chaves. Collor. Não, não me antecipe. Aí, o nosso eleitorado obscureceram esses nomes e levaram para o segundo turno Collor e Lula. Então, o nosso país está mais atrasado do que antes porque não se corrigiu. Fernando, nos Estados Unidos e na Inglaterra, se você pesquisar 100 anos atrás, nos Estados Unidos só 2 partidos, na Inglaterra só 3, ou praticamente só 2 partidos Predominam, né? predominam. Daqui no Brasil podia ter 1000 partidos políticos, mas as cláusulas de barreira deveriam ser medidas na sua representação no Congresso Nacional. O que é que vai adiantar na próxima eleição? Eleja-se Lula, ou, para o infortúnio do país, esse tal de Flávio Bolsonaro? Aí eu pergunto, o que é que vai acontecer se no Congresso Nacional a representação estiver em mãos de 20 partidos políticos? Nós vamos continuar rumo ao prejuízo novamente. É um grande desafio, né? É um grande desafio. Mas eu acho que isso tem que ser um processo. Já foi pior. Já tinham, você me falou isso, de 22 candidatos a deputados, a governadores, né? A presidente da República. A presidente da República. Hoje nós temos 4 ou 5. Não, talvez. tem 11 já. Tem 11. Para você ter uma ideia, nós já temos 11. E tem um partido aí chamado Missão, que está aparecendo como 3º lugar. O candidato a presidente da República pelo Missão é um abirobado, um malucado da vida qualquer. Para você ver que não está melhorando, não, está piorando. Cara. Mas esses candidatos nanicos, vamos dizer assim, eles não têm as oportunidades, por exemplo, não participarão de debates, não é isso? Não terão fundo eleitoral, vão concorrer, que é um direito das minorias, né? Se ele acha que representa uma minoria, seja candidato. Quantos candidatos não tem nos Estados Unidos? Mas quem é que participa dos debates? Apenas 2. Apenas 2. Eu não sei, eu sou democrata, eu acredito que a gente vai evoluindo, é natural que a gente avance, e temos uma base fundamental que é a Constituição de 88, e a gente está aprimorando. De vez em quando vem uma emenda, a gente melhora aqui e acolá, mas o importante de tudo isso, o mais importante de tudo isso, é
a importância que tem o Poder Legislativo. Né? O Poder Legislativo que tem esses, talvez, os maiores problemas, mas é a partir dele que a sociedade avança. Né? Porque um aprova a legislação, o outro executa, e tem um poder judiciário que tira as dúvidas e decide nas controvérsias existentes. Então, eu sou democrata. Eu acredito muito na democracia, acredito que estamos vivendo ainda a melhor Constituição de todos os tempos, desde que o Brasil, em 1889, virou república. Nós temos a melhor Constituição e acredito muito que a política pode melhorar nosso país. Poderia avançar mais rapidamente, mas que está avançando, está avançando. Fernando, você há pouco, respondendo ao Narciso, você fez um elogio generalizado aos poderes, que é judiciário, legislativo ou executivo. E disse, entre outras coisas, que a melhor forma de escolha do Supremo é essa que está em vigor. Dos ministros do Supremo. A melhor forma de escolher. Eu respeito sua opinião, mas discordo dela. Eu ainda acho... Me dê alternativa. Eu vou dizer que, infelizmente, o Congresso não observa isso. Você deveria, para ser ministro do Supremo, primeiro ser um juiz de carreira, um juiz concursado. Poderia até, aí eu não entro no detalhe, ser de primeira instância ou lá dos tribunais superiores, mas de carreira. Aí sim seguiria o trâmite que segue hoje. Vão 3 nomes ao presidente da República, mas juiz de carreira. O presidente envia para o Senado, o presidente escolhe um, envia para o Senado para aprovação ou não. Porque o que está acontecendo hoje? Eu coloco no Supremo o meu advogado, eu coloco no Supremo o meu amigo de infância, eu coloco no Supremo meu compadre e vire isso que está aí. Isso que está aí, que é uma vergonha. Esse Supremo que hoje nós temos aí, que já contou com as figuras mais ilustres da República. E agora, para você me responder, eu acho que existem 3 problemas básicos para não ter essa quantidade de candidatos que o Narciso cita e para o eleitorado ficar muito dividido. O primeiro problema, você vê que ele citou 5 nomes capacitados para exercício da presidência. Quem ficou? Collor e Lula. Aí entra o populismo, 2 populistas. Aí entram os aproveitadores da miséria, um dizendo que ia acabar com a miséria e outro dizendo que ia acabar com o Marajás. E o terceiro ponto é a desinformação. Apesar das redes sociais, dos meios de comunicação, Narciso vai na periferia ver se alguém está ligado em rede social, ou em televisão, ou jornal. É pouca gente, Narciso. Então, isso leva a uma sociedade manipulada pelo, notadamente, populismo, que promete o que não pode fazer, ou pelo dinheiro, por causa da miséria. Você concorda? Olha, com relação aos membros do Supremo, eu fui aluno do professor Jorge Araquém, e ele, saudosa memória, Jorge, ele questionava ser juiz, né? Ser juiz. Ele dizia assim, e eu vi recentemente o Flávio Dino dizendo, assim, fazendo autocrítica, diz, eu fui juiz aos 27 anos, passando concurso. Ele disse assim, eu não sei, hoje eu não sei se eu tinha condições de ser juiz naquele momento. E o professor Jorge Araquém dizia assim, para você ser juiz na Suécia, você tinha que ter uma idade mínima de 55 anos de idade. A pior
diz o meu cunhado, Nicolau Bussons, diz o meu cunhado, diz assim, Fernando, o difícil é ser julgado por um juiz novo. Sim, concordo. Ser julgado por um juiz novo. Sem experiência Então, de vida. Aí você, o Flávio Dino diz assim, ser juiz não é fácil, porque juiz sério sofre. Juiz sério sofre para tomar uma decisão. E ele vai tomar a decisão, ele tem que fundamentar numa lei que o Legislativo fez. Ele tem que dizer que é daquele jeito, a situação dele, baseado numa lei que o Legislativo fez a lei. Então não é fácil, o juiz não é às vezes assim, a culpa é do juiz que deu isso. Essas penas que estão aplicadas aí desse 8 de janeiro, foi baseado numa lei. E quem fez? O povo, indiretamente. Então, Osmi, é complicado a gente fazer uma discussão sobre essa, sabe? De escolher assim. Não, mas... Qual é o país do mundo que tem a melhor forma? Mas Como é que é escolhido Mas você entendeu mal, Fernando. Eu estou dizendo que o ideal é ser juiz. Não concordo que seja juiz. Não concordo, não. O Fernando Melo. Respeito. Os melhores membros, ministros supremos, não eram juízes, nunca foram juízes. O Fernando Melo. Não, só um minutinho, doutor Narciso, uma observação aí. Eu não estou dizendo quem tem a razão ou não. As pesquisas comprovam técnicas que, primeiro, as decisões tomadas por juízes acima de 35 anos dificilmente são reformadas na instância superior. A outra, a comparação de equívocos de juízes ou desembargadores que estão no tribunal hoje, no Supremo ou no STJ, não dá nem para comparar com os que entraram lá de qualquer jeito. Ô Muniz, exatamente. Então você tem razão. Aí, nesses números, sim. Fernando, É isso mesmo. eu vou chamar a atenção aqui a uma expressão cujo autor foi ninguém menos do que Rui Barbosa. Dá para acreditar na palavra do Rui Barbosa? Tá. Rui Barbosa dizia que ao Supremo Tribunal Federal cabe o direito de acertar e de errar por último. Essa é a conclusão. Eu não estou aqui a dizer que tudo que o Supremo está fazendo está correto. Não, exatamente. Mas muitas vezes, na dúvida, eles erram. Mas se errando, é o que prevalece. Então, Fernando, nós tivemos o mês passado um episódio impressionante, quando é prerrogativa do presidente da República indicar o nome que pretender para ser aprovado para o Supremo. Agora, aquela indicação não é obrigatoriamente ser aprovada, porque cabe ao Senado desaprovar. Então, aí há um choque de duas atribuições. E quem fez isso? Vocês, Constituinte de 88. Então, Fernando, o que é que acontece? Acertadamente. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Eu não compartilho de uma campanha nociva, prejudicial ao nosso país, é de tentar desmoralizar o nosso Supremo Tribunal Federal. Reconheço seus erros, mas eu acho que o Supremo deve se adequar, mas jamais está sendo desmoralizado como vem sendo. Até porque a quem nós vamos entregar o destino final da nossa justiça? Porque as ações do primeiro grau, recorrida vai para o segundo, recorrida vai para o terceiro, e, por último, acaba sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Se for matéria constitucional. Se for matéria constitucional. Sim, e eu estou dizendo, mas no Brasil, o artigo 5º fez que todos os crimes do Brasil uma briga de vizinhos, se um matar o outro, o assassino pode recorrer à Constituição. Por quê? Por quê? Porque o direito à vida é um direito fundamental, está no artigo 5º. Então, a nossa Constituição, eu não elogio a nossa Constituição, não. Eu não elogio, sabe por quê, Fernando? Porque ela foi abrangente demais.
Ela foi libertária demais. Fernando, a Constituição americana só tem 7 artigos e 23 emendas. A nossa Constituição tem 1000 dispositivos e já vai com 150 emendas. Então, algo está errado nisso aí. Você faz a sua réplica na volta do intervalo, ok? Ok. Nós vamos ao intervalo comercial, o terceiro e último, e voltaremos em instantes. Continue com a gente. São os Ok, princípios. estamos de volta com a terceira e última parte do Tribuna Livre desta segunda-feira, recebendo o presidente regional do Podemos, o ex-deputado federal, o ex-deputado estadual e também pré-candidato para federal, Fernando Melo, sempre com apoio do Super do Aramix, também da Ótica Moderna. Osmir, você tinha uma observação a fazer antes da réplica do Fernando Melo, então aproveita. Não, Aproveite. antes dele responder, eu sempre estou debatendo isso com o Narciso aqui, não é a primeira nem a segunda e talvez não seja a última. O Narciso sempre faz referência à Constituição americana. A Constituição americana... Ou não faça a inglesa que nem Constituição não tem. Sim. A democracia da Inglaterra nem Constituição Mas tem. lá tem tradição e é outra cultura. É outro- O problema é o seguinte, a Constituição americana tem 7 princípios, porque lá é uma verdadeira federação. Lá os estados têm Constituição que aí define as regras do jogo. Tem estado que tem pena de morte, tem outro estado que não tem pena de morte, tem estado que é proibido o aborto, tem estado que não é proibido o aborto. Cada estado tem sua Constituição, porque lá é uma federação. Aqui não. Aqui nós resolvemos fazer uma Constituição para todos os estados. Os estados têm a Constituição deles? Tem, mas pequenas, Não pode ferir a nacional. além de não poder ferir nacional, tem poucas coisas relativas ao estado. Há uma diferença muito grande nessas Constituições. Essa é a observação que eu gostaria de fazer mais uma vez. Ok. Fernando Melo. Eu gostaria de apimentar aqui e dizer não está na Constituição americana, não, mas na Constituição, um dos princípios americanos é que diz assim: todo cidadão americano tem o direito de ser feliz. Todo cidadão americano tem o direito de ser Mas feliz. é uma redundância, né? Não, ele tem o direito de ser feliz. A E felicidade isso é uma redundância. Todos querem ser felizes. É um princípio. É um princípio. Então, veja só, eu vejo, eu sou partidário aqui do lado do Osmir, que eu acho que a nossa Constituição é muito boa, precisa ser ajustada, e é ajustada. Tem mais de 150 emendas, né, Narciso? Então, o que prova é que ela não é tão boa. Você é a favor que inicie outra Constituição? Hein? Você é a favor de uma nova Constituinte? É isso? Como é que é? Você defende uma nova Constituinte? Defendo sim. Defendo sim. Não há motivos. A Defendo própria sim. Constituição previu uma revisão, né? 5 anos Não, depois. ela foi E não foi feita. Não foi feita. Não foi feita. Esse é o problema. Ora, É outro problema. Esse é o problema. Ela foi humilde em reconhecer que não é perfeita. Ela disse, daqui a 5 anos me reformem. Agora, que culpa temos nós que os congressistas preferiram buscar emendas parlamentares do que cuidar dos interesses do país? O Fernando Melo, vamos voltar ao assunto, à nossa terrinha. O Podemos... Ao Podemos. O Podemos até a Semana Santa ainda era governista, né? Depois, no início de abril, é que passou para o outro lado. Existia um acordo, uma possibilidade de você fazer parte do governo ou era apenas boatos? Parte do qual governo? Do governo Maílza Assis. Eram só boatos, não participava não. Na verdade, eu fui convidado por um grupo de pessoas para Isso. dar alguma contribuída, Entendi. né? Uma contribuída, fiz inclusive um material, Isso. sugestão para esse mandato de tampão. Isso. E como é Mas que... nem chegou a ser feito. Ok, e como é que surgiu a pré-candidatura do empresário Roberto Princesinha ao Senado? Pois é, o Partido Podemos é um partido que tem 31 deputados, com essa janela de Sim. transferência, é um partido grande, E como a gente é um partido de centro, sem extremismos, né, o Roberto tem um perfil de ser um cara de centro, né? Eu acho que ele poderia atender esse voto alternativo
que tem a grande sociedade brasileira. Porque nós não temos só extremistas de direita, nem só extremistas de esquerda. Sim. A grande maioria do povo brasileiro, ele está olhando, observando aquelas pessoas que têm uma história como do Roberto da Princesinha, que tem 30 anos, 40 anos, Isso. mais de 40 anos ali, fazendo o seu ofício naquele restaurante e que gosta da política. Então, nós fizemos o convite, discutimos com a diretoria e ele é o nosso pré-candidato também ao Senado, fazendo dupla com o Jorge Viana. Entendi. Ô, Fernando, eu vou deixar aqui, dar um aviso, porque eu fui vítima disto, tá? Eu já fiz um artigozinho que eu normalmente escrevo, Diariamente. diariamente, que publico no Jornal Rio Branco e no AC 24 Horas. São diferentes. Chamando a atenção para o que eu denomino de matemática eleitoral. O que é que eu quero dizer com matemática eleitoral? O futuro governador do Acre vai ter que tirar 50% mais um dos votos. Porque se não obtiver no primeiro turno, terá que obter no segundo turno. Já o senador da República, ele só tem direito a chegar até o primeiro turno. Ele não tem direito a concorrer a um segundo turno. Mas com uma diferença. São Sim. 2 votos. Com uma diferença. Sim, São não, 2 votos. Ele quer não chegar tem lá. 2 vagas. É lá Tem, que ele duas, quer chegar. tem 2 votos, senador. Acontece o seguinte, geralmente, e isso acontece, passa pela memória das pessoas, que ele tem um candidato preferencial para senador e o segundo ele não tem tanto apreço. E eu fui candidato a senador e disputava a segunda vaga com a Luiz Bezerra. Porque nós levava em consideração que Nabo Júnior já estava eleito. Aí o candidato chegava para mim e perguntava, Narciso, eu dou meu segundo voto a quem? Eu digo, dá na Marina. Marina estava com 1% dos votos. Me lembro. Ou então dá no Labor que já está eleito. Você não vota nem no Calume e nem no Narciso. nem no a Luiz, no que eu Luiz. estou disputando com ele. É mesmo. E eu vou deixar aqui É verdade. Alerta. um Observação. aviso prévio que, a despeito do PT estar profundamente desprestigiado aqui no Acre, esse desprestígio ainda assegura de 30% a 35% de votos para Jorge Viana. E vai ser nesta percentual que, de outro lado, tendo 6 candidatos se dividindo entre si os votos, estão entregando de mão beijada a eleição de senador para Jorge Viana. Você raciocina também assim? Sim, sim. Completamente assim. Eu considero assim, a minha conta que eu faço é assim. A grosso modo, 30% dos votos são Lula e 70% bolsonarista. O Jorge Viana, na eleição que ele disputou para o Senado, teve 3 candidatos progressistas. Jorge Viana, que teve 70 e pouco por cento dos votos, Ney Amorim, progressista também, que era do PT, 75%, e o Minoro, que também teve mais de 14% dos votos. Hoje não existe Ney e nem existe Minoro. Minoro. Então, a tendência é que esses votos, o voto da esquerda progressista, vá para o Jorge Viana. Que aí você soma... Ou da centro-esquerda 30. mesmo. E ele tem em seu 60. favor... E ele divide o segundo voto a 60. E com a saída do Gladys, que eu acho que não tem retorno, né? Mas vamos aguardar, eu acho que aí divide muito mais ainda. Divide muito mais ainda. Né? São 2 votos. É aí lá. que eu chamei de matemática eleitoral, né? É a conta. Só é que você esqueceu um detalhe. Tem- Hoje o senador Sérgio Pedecão está no outro campo, mais ligado a vocês do que à direita. Ele vai disputar voto lá na esquerda com o Jorge Mas Viana. é o segundo voto. É. Né? É o segundo Bonito, voto. tu acredita nisso?
o Petecão não terá os votos dos liberais conservadores do Acre. As pesquisas dizem Então, isso. é por isso que ele não tem voto de ninguém. Tem, lá na A esquerda tem. a Na esquerda tem, sim. Não, a pesquisa dele é lá embaixo. Não, Exatamente mas por ele pode isso. crescer justamente aí. Aí me lembra aquele velho refrão, que eu não gosto de repetir muito, Qual é? da prostituta quando casa. Conta isso. Mas ele já tem um histórico Ele lá, fica, então... ele fica incomodado de estar no meio da prostituta porque é uma senhora. E não pode estar no meio da senhora porque já foi um Mas no prostituta. caso do Petecão, ele está voltando à esquerda. Ele já teve lá, então ele não é um estranho no ninho, não é. Não, mas ele... Ô, Muniz, ele a traiu. partir desse princípio, Muniz, escuta, em alto e bom som, todos os políticos do Acre comeram na gamela do PT. É. Se for Todos. assim, se for assim... Se for Narciso assim, tem razão. meu amigo e dileto amigo Tião Bocalon foi secretário de governo do Jorge Viana. Márcio Bittar. Márcio Bittar, Petecão. Alan Henrique, Petecão, todo. Petecão foi presidente da Assembleia 4 mandatos seguidos. Pois é. Então, aqui, o único aqui no Acre que pode dizer que nunca comeu na gamela do PT chama-se Narciso Mendes de Assis, tá? Que o resto tudo enfiaram seu focinho na gamela. Além de... Eu acho que isso não seria Daí um que tem princípio. o respeito de todos. Hein? Daí que esse não é um princípio que pode dizer que ele é de esquerda. Ele é no máximo de centro. Né? Mas quanto mais candidatos tiver dos candidatos da direita, mais fraciona, né? É, claro. Claro. É claro que sim. O exemplo que o Narciso deu aí está corretíssimo. Se você tem 5, é a mesma coisa que... Como é que nós agimos no MDA? E todos os 5 têm potencialmente de voto. Não Sim. são fosse candidato faz de conta, mas todos. Petecão vai ter muito voto, Mária Rocha vai ter muito voto, Márcio Bittar, todos. Está Quer dizer, aqui, Narciso. Fernanda, aqui estão 2 criadores do MDA. Certo. O PT no auge. Nós criamos regras. Qual era a regra primeiro? Só podia ter um candidato vinculado àqueles partidos que faziam parte do MDA. Não é isso? Isso é o governo? A prefeitura na época. Certo. Nós derrotamos aqui o PT aqui dentro de Rio Branco, com Flaviano Melo. E Georgiana no governo e Eu tudo. até hoje amargo aquela derrota. Pois é. Você... Eu era do Em 2000. Mas o quê? Angelina. Foi esse princípio que o Narciso foi. acaba de dizer. Aqui era para sentar todo mundo e dizer, nós temos 2 candidatos ao governo. Como foi feito na eleição do Gladys? Narciso, voltando ao Senado. Gladys não sendo candidato, quantos entram no lugar dele? Quantos o quê? Quantos candidatos vão ser candidatos a mais na direita? Não, já tem candidatos o bastante, né? Tu tem 7 candidatos, ou 8. Ulisses vai? Hein? Ulisses? Não, eu acho que não. Não, é federal. Mas dizem que existe essa Mas o Ulisses está com possibilidade. 20 e Não tantos por existe. cento dos votos. Não existe Não essa existe, possibilidade. não vejo. E por aí quê? existe também a possibilidade da Jéssica, aí sim, entrar. Aí Aí sim. eu já acho que pode Aí ser. pode ser. Se o Gladys sair de lá, do Juruá, é possível que ela entre. Aí teria ela, Aí pode haver uma alteração aí. Márcio Petecão, Bittar, Márcio Bittar, quem mais? Mara Rocha, Mara Rocha, o doutor Veloso. Veloso, doutor Doutor Veloso. Veloso. Só aqui são 5. Mas tem mais. Tem mais, candidato barra pesada. Quando estou dizendo Doutor candidato Júnior Feitosa. Júnior Feitosa, Júnior Feitosa. Tem mais? 6. Roberto da Princesinha. Roberto da Princesinha. Não, Roberto Princesinha é mais ligado lá. Mas ele vai buscar voto aí. Mas vai dividir voto, Osmir. Sim, mas ele pode tirar mais do PT do que do... Eu só quero dizer o seguinte, concluindo esse debate. Nós estamos indefinido o candidato a governador que vai chegar no segundo turno. Também acho. Indefinido. Ninguém, não tem... O que vai embarcar para Manacapuru, ninguém pode ainda dizer qual dos 3. E, Narciso, e o Thor Dantas?
O Tó, O Tó é Dantas e Maia. o Tó, É Dantas e Maia. o Tó, Olha só, a força política da família. nos concursos de Miss não tem a escolha da Miss Simpatia? É a segunda mais bonita. Mas tem uma campanhazinha, tem uma Copa do Mundo e tem uma campanha no meio. O Tó, Olha que o Tó pode Tó surpreender. é o candidato mais Não tem uma simpático. campanha e a Copa do Mundo no meio. Viu, Fernando? O Ele Tó- vai jogar? Não, não. O Tó é o candidato mais simpático. É um médico de Competente. primeira qualidade. É competente, é humano, é bom vizinho e é bom amigo. O Tó pode surpreender. E é um bom candidato. também. E é um bom candidato. Eu também acho. Pronto. Eu acho. Doutor Narciso, estamos chegando ao final do programa. Suas considerações finais, por gentileza. As minhas já dei todas. É. Fernando, eu não vou lhe prometer o meu voto a você, embora você já tenha pedido, mas também não vou negar. Pronto, já é meio caminho andado, Fernando. Eu quero lhe dizer o seguinte, que eu tenho muito apreço a um cidadão aqui no Acre que foi o meu grande adversário na política, chamado Tião Viana. E por apreço ao Tião Viana, eu tendo a votar para deputado federal no filho dele, Vigílio Viana. Viana. Eu imaginei isso. Já imaginou? Imaginei. Mas por que você imaginou? Pela sua amizade que você tem com o Tião Viana. Pronto. É por isso. Os E além de ser um bom candidato, capacitado. Meu voto é secreto. O voto é secreto. Mas, como tem aí, ainda está assim, né? O meu, Ainda não Fernando, passou a convenção, né? A gente, Quem sabe, né? quem sabe, né? Os Fernando, O eu eleitor, agradeço. Narciso, eu aprendi uma coisa na política. O eleitor, ele quer alguma coisa para votar na pessoa. Claro. Elementar é o pedido. É um pedido? É, Claro. né? Você tem que pedir. Um dia desse eu estava conversando lá na Princesinha, conversando Nem que seja com um pedido de jornalista. voto. Aí eu... Não, rapaz, você ele fez diz uma o entrevista candidato ao eleitor, né? É, Porque o eleitor também gosta de pedir. Não, É, é nem um pedido. não, Inclusive, mas é do voto. Fernando, e o mais Aí- nocivo é a compra do voto. O mais nocivo, né? É. O rapaz estava assim, um rapaz lá de Tarauacá, o Zé Carlos. Aí eu disse, Zé Carlos, queria pedir teu voto. Rapaz, se eu for candidato, eu quero teu voto. Rapaz, ele ficou assim, Narciso, ele... Aí ele olhou assim e disse, Fernando, nunca ninguém pediu meu voto. Nunca ninguém te pediu meu voto. Eu digo, rapaz, olha a importância disso. Você vai pedir, cara. Eu me lembro que a mamãe, Nossa Almeida, a mamãe votava no Nossa Almeida. E eu me lembro que eu era menino. E o Nossa Almeida passou, aí disse assim, Celi, dá um votinho, Celi. Aí quando foi no dia da eleição, a mamãe disse, rapaz, o Nosso me pediu com tanto carinho, rapaz. Eu vou votar nele. Funciona. Tu conheceu o Nosso Almeida? Claro, disputei com ele, Ele no disputou primeiro com ele. mandato. Lá de Cruzeiro do Sul, forte. Hoje me suas Mas considerações. olha, gente, foi um prazer estar aqui. Não, deixa eu dar minhas considerações, depois É. você encerra aí. Não, para mim foi uma alegria. Primeiro eu rever o Fernando, eu sou muito amigo da família dele, do pai dele, era... Ele é do amigo Juruá pai dele. também, né? Não, ele aqui nasceu em Rio Branco. Não, sou cruzeirense. Tu é cruzeirense? Sou Não venha querer você passar. quer Sou da... Tu sabe Eu onde sei que o Orlando é. Ei, tu sabe onde Você é? quer excluir Tu o sabe homem? onde é a farmácia do Etsidor? Sei. Cave ali pra tu ver se meu umbigo não tá enterrado ali. Não, vocês moravam ali, ao lado da casa do Cadastro. É, né? exatamente. Ah, não, eu não sabia que tu tinha nascido ali, Nasci não. lá. Nasci lá. Eu pensei que tu já tinha nascido viemos aqui. pequeno pra cá. Eu vim pequeno, com 3, Uma 4 criança anos. quase perfeito. Não, é uma alegria te rever aí. Desejo muita sorte, que você faça uma boa campanha. Você já tem experiência suficiente. Nós não vamos aqui arrombar a porta aberta. Você já conhece o caminho das pedras, já foi eleito, né? E desejar pleno sucesso à sua campanha. Obrigado, Narciso. Obrigado, Osmir. E dizer da satisfação de bater mais uma vez um papo aqui com vocês, sabe? É muito bacana. Esse programa é um programa assim, histórico aqui na vida do cidadão acreano. E eu sempre tive o prazer de estar aqui conversando com vocês. E eu tenho um sonho de um dia
né? Já vi aqui um pouco da posição do Narciso, mas eu queria ter um dia aqui, me chame aqui, chame algumas personalidades e vamos discutir essa Constituição de 88. Vamos. Porque ali, aquela Constituição deve ter tido muito bastidores, muita coisa interessante, batido. Talvez um dos melhores momentos políticos, que eu digo, que o Brasil é um e era outro depois da Constituição de 88. Fantástico, fantástico. Então, Só para fazer ligeira parte, há 38 anos de democracia no Brasil e já detonou 2 presidentes e nada abalou a democracia. 38 anos, com todos os defeitos que o Narciso aponta. Mas o Narciso, no fundo, ele sabe que ele fez um bom trabalho ali. Gente, boa noite, muito obrigado. Valeu, Fernando. Boa sorte, Boa sorte. nesse novo desafio. Presidir o partido e buscar mais um mandato de deputado federal. Ok? Ok, obrigado. A gente volta, se Deus quiser, na próxima semana, na próxima segunda-feira, com mais um bom programa para você. Eu, Narciso, Osmir e um convidado especial do outro lado, você que é a razão do nosso sucesso. Muito obrigado a todos pela audiência. Boa noite, até a semana que vem, se Deus quiser. ZYA 201, Sociedade Acreana de Comunicação Fronteira Limitada. TV Rio Branco, canal 8.1, afiliada à TV Cultura.